que o Senhor use o pastor Saulo com autoridade e poder, em nome do Senhor dos Exércitos. Oremos. Pai Celestial, em nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, nós queremos colocar nesse nome, ó Pai, a vida do pastor Saulo, esse estudo, que teu Espírito Santo, Pai, tenha plena e total liberdade para usá-lo como instrumento nas tuas mãos. Também, Senhor, abre os nossos corações, que tudo que for dito aqui possa ser guardado em nosso coração, como disse o Davi, o rei Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que tudo isso seja guardado no coração de cada um, para que o inimigo não tenha porta de entrada para destruir famílias da nossa igreja. Pai, abençoa teu servo nesta noite e usa como instrumento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Também aos que nos assistem pela live, né? Amém. Graça e paz. E todos que nos acompanham pela live, né? Esse estudo que é de suma importância, né? Então, o tema que nós vamos trabalhar a partir de agora é o perigoso caminho do marxismo cultural, né? Amós 3, capítulo 3, versículo 3 diz: andarão, pois, dois juntos, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, né? Pode passar o próximo slide aí. Então, hoje a aula, nós vamos falar sobre, na lição 2 aí, Karl Marx e suas obras, né? Parte 1. Pode passar mais um. E aí estamos... Por que eu botei o texto dessa vez aí? Porque eu vou usar Hebreus 3, de 12 a 15. Porém, o verso 12 eu vou usar na versão ARC, ou ARC, né? Almeida, Revista e Corrigida, porque eu achei a tradução um pouquinho melhor. Já os versos 13 e 15 estava melhor na ARA, ou na ARA, né? Almeida, Revista Atualizada. Então, na ARC, nós temos aí: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Próximo slide. E aí nós vamos ver na versão ARA o seguinte verso, que é: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, né? Cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Amém? Então nós vimos aí Hebreus, capítulo 3, verso 12 ao 15. Na aula passada estudamos, né, os diversos regimes de governo que existiram no passado, né? O cenário político. Acho que pode dar uma leve abaixadinha no meu, que tá bem alto, não tá? Aí, bom, aí tá bom.
E o cenário político em que viviam os cristãos e principalmente os judeus, né? Que serviram de pano de fundo para o aparecimento e o surgimento de Karl Marx, com as suas chamadas, próximo slide aí, teorias revolucionárias. Sempre que nós ouvimos essas teorias revolucionárias, você é um revolucionário, então ele está querendo dizer que você é um socialista. Em contrapartida, um conservador é chamado de reacionário, porque ele reage contra, né? Então eles vão nos chamar de reacionário. Eles são uma força reacionária que reage contra nós, né? E assim por diante. Isso. Hoje então falaremos um pouquinho da figura de Karl Marx e seus aliados aí. Vamos começar então. Primeiro, quem foi Karl Marx? Nós falamos um pouquinho na lição passada, mas passa aí o slide. Karl Marx foi um judeu nascido em Treveris, Remânia, né? Uma província ao sul da Prússia, um reino da Alemanha. Seguinte. Filho de um rabino judeu que comandava uma sinagoga judaica, chamado Erhel Mordechai, a pronúncia correta seria essa, mas que foi forçado a se converter ao cristianismo, né, protestante, né, luterano, e por segurança mudou seu nome para R. Marx. Esse nome aqui equivale a Henry ou a Henrique, tá bom? Em português. Próximo. Então, seu nome judaico de Karl Marx era Moisés Mordechai Levi. Próximo slide. Ele se posicionou contra o capitalismo e o conservadorismo. Embora eu não coloquei aí, porque quando um socialista vai falar capitalismo, o que está por trás da mente dele? Conservadores, cristãos, e nós precisamos combater, né? Próximo slide. Então, suas obras aí. Como já começamos a dizer, é a partir das obras de Karl Marx que vamos conhecer o marxismo cultural, da forma como conhecemos hoje. E quando digo a partir de Karl Marx, é porque posteriormente, teve outros que o antecederam, né? Mas também tiveram outros que o sucederam, né? Mas vai ficar bem mais conhecido através dele. Então é a partir dele, porque quando nós lemos as obras dos anteriores, nós vamos ver mais do mesmo. Nós vamos ver, por exemplo, num dos livros que nós vamos analisar dele aqui, que é a Crítica à Filosofia de Engel, dos hegelianos, né? É porque na verdade nos hegelianos existia dois grupos, que eu até comentei: os ateus, que eram de esquerda, mas surgiu no meio deles os conservadores, que eram de direita, que achavam que era possível conciliar cristianismo e comunismo. Então ele vai criticar os irmãos Bauer, que eram conservadores, que eram cristãos. Então para eles era interessante manter a espiritualidade. E aí Karl Marx vai com os dois pés no peito. Ele vai a favor dos de esquerda, que aderiram ao ateísmo e que achava que era necessário, eles acreditavam ser necessário a destruição da religião, né? Então, entre os livros que nós vamos estudar aí, passa o próximo slide, né? Então, obras escritas em parceria com o seu grande amigo, né, Friedrich
Engel, né? E são elas, a Sagrada Família e o Manifesto Comunista. Próximo. Aí depois algumas obras solos aí. Os escritos solos de Karl Marx são sobre a questão judaica, onde ele vai combater os costumes judaicos, né? O Capital, que são livros 1, 2 e 3, vão dar aí mais ou menos 1.400 páginas. Então vamos conhecer aí a Sagrada Família, o próximo slide. Esse livro aqui, a Sagrada Família, em parceria com Friedrich Engel. Próximo. Nesse livro aqui, Karl Marx, nessa parceria, Engel escreveu os 3 primeiros capítulos, né? O primeiro e o segundo parágrafo do 4º capítulo e o item B do 7º. Marx escreveu o restante, né? Então, olha só o que eu tirei desse livro, na página 15 desse livro. O pastor acabou de falar aqui sobre o humanismo, né? Vocês ouviram ele falar, né? Então tá aqui, ó. O humanismo real não tem na Alemanha inimigo mais perigoso do que o espiritualismo. E o que ele quer dizer com isso? Você ser espiritual, você ter uma religião, você acreditar em um Deus. Então, a religião humanística, que é aí que nós vamos aprender em alguns livros que nós vamos analisar aqui, o que ele acredita? Vamos criar uma religião humanista, que vê o homem como centro, ele é o Deus, porque, como nós dissemos na aula passada, Deus não criou o homem, mas o homem criou Deus. Então a religião tem que ser voltada no homem, o homem tem que ser a religião é humanística. Então, o maior inimigo e o mais perigoso do humanismo era exatamente o espiritualismo, ou seja, que ele chamava de idealismo especulativo, que ele falava, isso é um idealismo especulativo. Ninguém pode provar que Deus existe. Então isso é especulativo, a religião é uma farsa, tudo isso é especulativo, né? Na visão deles. Que no lugar do ser humano individual e verdadeiro, porque Deus não é verdadeiro, o único que é verdadeiro é o ser humano, porque ele existe, né? Coloca a autoconsciência. Eles vão falar que através de uma autoconsciência o homem criou Deus, né? Ou o Espírito, né? E ensina conforme o evangelista. E aqui ele vai zombar de João, tá? Próximo slide. Seguindo aí, tá? Ainda faz parte, ó. O Espírito é quem vivifica, a carne não presta. Eu tirei uma parte aqui que não precisava, não ia caber no contexto, embora tenha sequência, mas só para a gente entender o fio da meada. O que nós combatemos na crítica baueriana, que é os irmãos Bauer, tá? Que eram os hegelianos conservadores, é justamente a especulação, que nós falamos agora no início, que se reproduz à maneira de caricatura. Próximo. Ela representa para nós a expressão mais acabada do princípio cristão germânico, que faz sua derradeira tentativa ao transformar a crítica em si numa força transcendental. Quem que é essa força transcendental? Deus. Então, na página 15 aqui do livro A Sagrada Família, certo? Se você quiser conferir, você adquire esse livro e vai lá na página 15 que você vai achar esse parágrafo que eu coloquei aqui. Então eles consideravam a religião um inimigo perigoso. Próximo slide. Então,
lembra que eu falei lá, que ele falou, o espírito vivifica e a carne não presta? É esse verso aqui que ele vai zombar. O espírito, Evangelho de João, capítulo 6, verso 33. O espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita, né? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Próximo slide aí. Então, o hegeliano de esquerda, Ferdinand, né, Lassalle, disse: o Estado é Deus. Lembra alguma coisa? Vamos para a China. Quem é o Deus? Não é o Estado? Não é o presidente Xi Jinping? Os cristãos lá, você é até permitido ser um cristão protestante ou católico, desde que, em primeiro lugar, você adore o imperador. Do contrário, você é perseguido e morto. Seu templo é derrubado, porque o Estado é Deus. É Ele que deve ser adorado. Na Coreia do Norte, você sabia que a maior parte da geração nova da Coreia do Norte nunca ouviu falar em Jesus Cristo? Ou em Buda, ou em qualquer outra religião? Porque é um país fechado, ninguém sai, ninguém entra. E para eles, Deus é o pai, é o Kim Jong-il. Kim Jong-un, que é o atual, que é o filho, ele é o filho do Deus vivo, que morreu. Olha. Deus morre, né? Tem um filme aí, Deus não está morto, né? Que a proposta do professor era todo mundo declarar que Deus estava morto. O único Deus que está morto é o Deus dos coreanos. Esse está morto. Mas não precisamos ir muito longe. Nós vamos ver aqui a Venezuela, como está Cuba. Se você assistir, tem um documentário sobre a Rússia. Se eu não me engano, é o Brasil Paralelo que fez. Que vai falar da onde tem parece uma sinagoga lá. Era um templo cristão que foi derrubado por Lenin e Stalin. E lá eles fizeram um buraco, lá fizeram uma praça. Quando eles retomaram, tiraram o comunismo de lá, entre aspas, porque ainda existe, mas tiveram mais liberdade, então eles reconstruíram o templo no mesmo lugar. E hoje até tem um forte embaixo, de proteção. Então eles vão levar você lá, nesse documentário, sobre a Rússia, né? Então, olha qual é a ideia do comunismo. É uma religião voltada no homem. O que diz Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Que o homem do pecado, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Mas ele não vai permitir que ninguém tenha uma religião, mas ele vai sentar no trono de Deus, querendo ser Deus. Stalin quis ser Deus, Lenin, que foi o primeiro, quis ser Deus, Mussolini quis ser Deus, Hitler quis ser Deus. É interessante que eles falam, mas Hitler era ultraconservador. Ele usou a desculpa do ultraconservador. Como que alguém pode ser conservador vindo do Partido dos Trabalhadores da Alemanha? Porque ele começou no Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Aí depois foi impeachado, preso, escreveu um livro. Ainda bem que o Lula não é analfabeto, hein? Escreveu um livro, saiu, fez o Partido dos Trabalhadores mudar para Partido Nacional Socialista da Alemanha, vulgo
nazista, que a palavra nazista vem de nacionale, nacional, socialista. Pode isso ser de direita, se ela já leva o nome de socialista? Se os partidos dos trabalhadores em todo o mundo foram criados pelos comunistas? Só uma criancinha de chupeta na boca para acreditar, né? Mussolini é a mesma coisa, né? E então ele usou do ultraconservadorismo para combater os judeus. Ah, ele é conservador? Nunca foi e nunca será. Próximo. O Manifesto Comunista. Aqui, meu irmão, aqui você acha coisa. Esse livro expressa o programa e o propósito da Liga Comunista da Alemanha. O Manifesto Comunista foi escrito foi escrito no meio do grande processo de lutas urbanas durante a Revolução lá de 1848, que não é a francesa, tá? Chamada também de Primavera dos Povos. Foi quando os árabes foram guerrear contra os judeus. Certo? Que eles já eram estados, né? Um processo revolucionário de quase um ano, que atingiu os principais países da Europa aí, né? Durante a Revolução Industrial Contemporânea. Em suma, o Manifesto Comunista apoia um governo transitório que promova, primeiro, próximo slide. Olha que interessante. A abolição da propriedade privada e de seus rentismos. Quem sabe o que é propriedade privada aqui? E tem gente que quer ser comunista ainda. Próximo slide. Olha uma passagem aí no capítulo, na página 50. Os proletários, ou seja, os trabalhadores, essa palavra significa, os trabalhadores não podem apropriar-se das forças produtivas sociais, senão abolindo o modo de apropriação a elas correspondentes e, por conseguinte, todo modo de apropriação existente até hoje. Como que era o modo de apropriação até hoje, que ele está dizendo ali? Você trabalhava, conseguia dinheiro e comprava. Ele não quer mais que seja assim. Então, como que eles vão falar? Os trabalhadores nada têm de seu a salvaguardar. Sua missão eles eram doutrinados desde aquela época, é destruir todas as garantias e seguranças da propriedade privada até aqui existentes. Sabe como que eles vão fazer isso aí? Vocês vão ver próximo slide. Numa palavra, Karl Marx está aqui debatendo com alguém, né? Numa palavra, censurai-nos, ou seja, vocês nos censuram, porque queremos abolir a vossa propriedade. De fato é isso que? Página 54 de Um Manifesto Comunista. Tanto que, se eu não me engano, a Fiat e a Coca-Cola, né? Próximo slide. O comunismo não priva ninguém do poder de se apropriar de sua parte dos produtos sociais. Como que era distribuído os produtos sociais no comunismo? Na Rússia, na Coreia, em Cuba? Como é que o trabalhador recebe? É como é aqui?
uma miséria. Uma miséria. As pessoas passam fome. É assim que ele deve se apropriar. Então, olha lá. Isso é os produtos sociais que eles vão receber. Apenas suprime o poder de subjugar o trabalho de outros por meio dessa apropriação. Parece bonito isso, né? Alega-se ainda que, com a abolição da propriedade privada, toda atividade cessaria numa inércia geral, apoderar-se-ia do mundo, né? Numa inércia geral, então cessaria aí a propriedade privada, se você abolisse, né, a propriedade privada, então a atividade cessaria, não existiria mais trabalho. Próximo slide. Vai prestando atenção na mentalidade. Eu acho que ele nem me raciocinou para falar isso. Se isso fosse verdade, há muito que a sociedade burguesa teria sucumbido. Como? Não tem lógica, mas tudo bem. A ociosidade, pois os que no regime burguês trabalham não lucram, e os que lucram não trabalham. Toda objeção se reduz a essa tautologia, ou repetição, né, redundância. Não haverá mais trabalho assalariado, quando não mais existir capital. Página 54. O que ele quis dizer aqui? Que se não houver mais capital, não vai ter mais salário, porque a intenção deles é acabar com a moeda, com o dinheiro. E todo mundo viver do sustento, todo mundo vai trabalhar, produzir, e depois vocês vão ver aqui que vai ser trabalho obrigatório. Nós vamos chegar lá. Você vai ser obrigado a trabalhar, o que você produzir vai ser para o Estado, vai levar para o Estado, depois o Estado vem com a migalha para você. Então não vai ter mais salário, certo? A cesta básica deles lá, basicamente, para uma pessoa dura 4 dias, para uma pessoa, só que é para uma família, às vezes, até de 4, 5. Aquela cesta. É migalha. Então, aí ele vai falar assim que os que trabalham não lucram e os que lucram não trabalham. Beleza. Nós temos empresário aqui na igreja? Alguém que tem algum negócio? Tem? Tá. A irmã não trabalha? O nosso irmão Manuel, que é empresário, você não trabalha? Primeiro, se o camarada, ele trabalhou para conquistar, para comprar uma ferramenta, e aí ele começou a produzir, só que agora ele precisa produzir em grande quantidade, então agora ele precisa contratar pessoas, sim ou não? É barato contratar funcionário? Só quem é patrão sabe. Por exemplo, você sustentar um funcionário com salário mínimo, você tem que ter o valor de 2, pelo menos, no mínimo. E se tiver que mandar embora, então, misericórdia. Não é fácil. Aí ele tem que contratar, beleza. Aí ele contratou, agora ele vai contratar mais, então não há necessidade mais dele pegar a mão no arado, mas ele precisa administrar para que tudo saia como tem que sair. Olha aqui, cansando. Não é fácil. Como quem lucra não trabalha? E ainda, quem aqui é funcionário? Vocês trabalham de graça? Então como você não lucra? Você trabalha do que, irmão Washington? Você leva algum produto para a sua empresa, por exemplo, a matéria-prima para o seu patrão? Que gasto você tem? Ele te dá tudo. Mas ele ainda te paga salário? Então como que você não lucra? É ou não é uma ideia de jirico? Será que ele pensou para falar isso? Se ele pensou, o Tico Teco estava falhando e muito.
Não pensa para falar. E tem gente que cai nessa bobagem. Que lindo! Nossa, vamos. E depois vai sofrer. Próxima. Aí, para você que é cristão. Quando é passado para todos, é passado da seguinte forma: o seu lucro de trabalho será tão alto e tão grande quanto o capital. Porque sabemos sim que não importa o quanto a gente trabalha com uma empresa, o capital da empresa sempre é maior. É lógico que ela vai ter o gasto, pagar funcionário, pagar despesa de impostos. E aí quando eles tentam passar essa ideia, é para passar naquele sentido assim, a empresa permanecerá ali no seu lucro, entretanto você receberá o mesmo que a empresa está ganhando, né? Que nem eu. Quer dividir meio a meio. Exatamente. Você não gasta nada e vai dividir meio a meio com o patrão. E a motivação é essa. E aí, quem vai querer ser patrão? Entende? Então é uma ideia bem descabeçada. Abolição da família. Próximo slide. Supressão da família. Até os mais radicais se indignam com esse propósito infame dos comunistas. Sobre que fundamento repousa a família atual? A família burguesa. Não, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o ganho individual. Próximo. Que aí eu vou explicar, é um parágrafo só. A família na sua plenitude só existe para a burguesia, mas contra o seu complemento na ausência forçada da família entre os trabalhadores. Quer dizer, ele está dizendo assim que só o burguês, só o patrão tem família. Quer dizer que o trabalhador não tem família? Vocês não têm família? Karl Marx não tinha família? Ele era filho de chocadeira, né? Ah, deve ser, porque com certeza ele era, porque... Como um camarada pode abrir a boca e falar um negócio desse, escrever ainda, registrar? Ele assinou atestado de burrice. Na visão dele, só o patrão, só o capitalista tem família, o trabalhador não. Quer dizer, então por que o camarada ia trabalhar? Não era para sustentar a família? Por que você trabalha, Washington? Gente! Eu quero saber aonde que estava o cérebro desse camarada quando ele escreveu isso aqui. Devia estar derretido, assim, caindo pelos cantos do nariz, assim, ó. Porque não é possível. Próximo. A família burguesa se desvanece naturalmente com os devanecer, né, de seu complemento. E ambos desaparecem com o desaparecimento do capital. Quer dizer, se não tiver dinheiro, desaparece a família. Aí nós volta lá para o livro de Gênesis, onde ainda não existia salário. Não existia família? Então, da onde ele tirou que se não tiver capital, se não tiver dinheiro, acaba a família? Exato, Deus criou a primeira família. Então, você vê como que é sem noção? Ainda bem que eu tiro, ó, na página 55, se vocês quiserem, vocês podem ir lá ver. No livro O Manifesto Comunista. Próximo slide. Família, o que ele está querendo dizer, é o modelo da família judaico-cristã, onde só é permitido o casamento heterossexual. Eles não querem. Você sabe como que eles querem? Eu estava até comentando com a irmã Raquel ontem. Por que eles querem controlar a natalidade? Por que eles querem fazer o casamento homossexual, o controle de natalidade? Como eu disse aqui, eles querem acabar com o dinheiro, certo? Então, para sustentar as pessoas, eu até falei esse exemplo com a irmã Raquel. Se
todo mundo produzir aqui, vamos lá, pegar os produtores aqui, e ninguém vai trabalhar, o que eles produzirem, dá para sustentar o Brasil? Dá? Não dá? Não, não dá. Então nós precisamos reduzir a população. Entendeu por quê? Por que Covid? Por que isso? Por que aquilo? Controle, porque se eu diminuo a população, então eu vou fazer com que dê agora. Esse é o intento. Próximo. Dizeis também que destruímos as relações mais íntimas, ao substituirmos a educação doméstica, porque antigamente era assim, e eu sou a favor de que volte, né, pela educação social, que é o que nós conhecemos hoje de escola. Você acha, isso é um grande avanço? Nada, é através dessa porcaria de escola social que nós temos hoje, é que os nossos filhos estão sendo trabalhados, desde essa época. Esse negócio de, todo mundo, não precisa mais honrar pai e mãe. Vocês acham que começou aonde? Foi na igreja? E a vossa educação não é também determinada pela sociedade? Próximo. Porque era a sociedade que ditava como era a educação, né? Pelas condições sociais em que educais vossos filhos, pela intervenção direta ou indireta da sociedade, por meio das vossas escolas e etc. E deve ser assim, não do jeito que eles querem agora. Próximo. O relógio ali já me comeu as pernas. Os comunistas não inventaram a intromissão da sociedade na educação, apenas procuram modificar seu caráter, arrancando a educação da influência da classe dominante. Próximo. O palavreado burguês sobre família e educação, né? Sobre os doces laços que unem a criança aos... Então o que eles estão querendo fazer? Causar ruptura. Eles não querem que esse modelo de educação que unem a criança aos pais continue. Torne-se cada vez mais repugnante. Na página 55. Você está vendo aonde que está vindo a rebeldia dos seus filhos? Está vendo aonde começou? Escola social. Você é obrigado a colocar seu filho numa escola, senão você perde a guarda. E é lá que eles estão trabalhando. 1947 ou 48, por aí. Eu vou trazer o dado certinho. Só que isso ainda vem antes, porque vem lá da Revolução Francesa, que é 1800. E século 17 para o 18. Próximo slide. Bom, o casamento burguês é na realidade a comunidade das mulheres casadas, no máximo. O casamento burguês é, na realidade, a comunidade das mulheres casadas. Olha o que ele vai falar das mulheres. Depois eles dizem que defende mulheres. No máximo, poderiam acusar os comunistas de querer substituir uma comunidade de mulheres hipócritas e dissimuladas por outra que seria franca e oficial. Aquela que domina, que agora passa a exercer autoridade no lar como homem, contrariando a palavra de Deus. Você já começou a perceber que você foi influenciado também, né? Próximo slide. E foi lá na escolinha. Isso, 1848.
De resto, é evidente que com a abolição das atuais relações de produção, desaparecerá também a comunidade das mulheres que deriva dessa relação, ou seja, a prostituição oficial e não oficial. Página 56. E é a partir desses ideais que vai nascer Catherine, né? Simone de Beauvoir, que vai ser a maior praga que fez o feminismo aí bombar. Irmãos, o relógio passou. Pula 2 aí que... Pula um aí. Um slide aí. Olha o meio que eles querem tirar a sua propriedade. Isso te lembra alguma coisa? Por que você tem que, se você comprou uma vez só sua casa, por que você tem que pagar imposto todo ano? Você paga imposto da lata de óleo que você comprou em 1900 e bolinha? Você ainda paga imposto dela? Próximo. Você está vendo onde eles estão te comendo pela perna? Foi só... Quem foi que disse, pai, vocês querem que eu libere esse sindicato como partido? Que era nada mais, nada menos que o Partido dos Trabalhadores. Daqui uns anos vocês vão ter que vocês vão lutar para tirar eles do poder. E o que está acontecendo agora? Essas medidas, é claro, serão diferentes nos diferentes países. Nos países mais adiantados, contudo, quase todas as seguintes medidas poderão ser postas em prática. Eu vou colocar aqui só uma e depois essa parte vai ser o resumo do livro Manifesto Comunista. Próximo. Impostos fortemente progressivos. Página 58. Bom, eu vou resumir. Bota o próximo slide. Mais um. Pode puxar mais um. Eu vou pegar esse trecho todo. Olha só. Nos países mais adiantados, tá, já li, então. Então, o que vai ser posto em prática? Expropriação. Quem sabe o que significa essa palavra? O que eles fizeram na Rússia? Assistam aquele filme A Sombra de Stalin, vocês vão ter ideia do que eles fizeram lá. Expropriação da propriedade fundiária e emprego e da renda, da terra, para despesas do Estado. Então agora é tudo do Estado. Impostos fortemente progressivos, próximo. Abolição do direito de herança, confisco da propriedade de todos os emigrados e rebeldes. Ou seja, não é do país, mas comprou terra aqui, a partir de hoje não é mais seu. Ah, você é contra o governo? Também não tem mais terra, não tem mais casa, não tem mais carro, não tem mais nada. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional. Lembra um banco da Caixa, um banco do Brasil aí? Não, né? Não. Mais ou menos aí. Por meio de um banco nacional com o capital do Estado e com o monopólio exclusivo. Próximo. Pode passar. Centralização de todos os meios de comunicação. Será que nós estamos vendo alguma coisa parecida? Não, né? Imagina. E dos transportes, nós temos aí uma tal de MTU. Por que um tem que ser dono de toda a frota do Estado de São Paulo? Porque aí não há concorrência e os preços... Entender? Multiplicação
unificação de fábricas nacionais e do instrumento de produção, tipo Petrobras, né? Das terras incultas, né? E melhoramento das terras cultivadas segundo um plano geral de reforma agrária, do MSD, esse negócio assim, sabe? Próximo. Só para vocês entenderem. Unificação do trabalho, o quê? Voluntário? Obrigatório para todos. Organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura. Próximo. Para nós. Unificação dos trabalhos agrícolas e industriais, abolição gradual da distinção entre cidade e o campo por meio de uma tributação mais igualitária da população pelo país, ou seja, não tem que ter cidade e campo. Todo mundo vai trabalhar para o Estado, obrigatoriamente, vai ser produzido só o de comer e o Estado devolve a migalha. Próximo. Educação pública e gratuita a todas as crianças, abolição do trabalho das crianças na fábrica, tal como é praticado hoje. Combinação da educação com a produção material e etc. Porque na cultura judaica, o pai ensinava, ele era educado na Torá, dos 5 anos, 5, 6 anos, até os 13. Se o pai percebesse que ele tinha talento para o negócio, que ele era junto com o rabino que ia falar, olha, ele serve para ser um escriba, para continuar na religião. Então ele ia servir a religião. Se não, olha, ele não leva muito, então agora ele vai aprender uma profissão com o pai. Aí ele fala, não, é trabalho infantil, é trabalho escravo. E a nossa geração Free Fire está aí. Eu vou ser youtuber. Nós estamos criando vagabundo. E a gente fala, essa geração não presta, mas quem foi que educou essa geração? Fomos nós. E nós deixamos o Estado fazer isso com nossos filhos. Passa aí para nós. Mais um. Na página 174 e 175, final da 174, início está esses dizeres aqui, ó. Como bom discípulo de Blank considerava, quem disse isso foi ou foi o Karl Marx ou foi o Frederick Engels, foi um dos dois. Como bom discípulo de Blank, considerava como esforços inúteis a propaganda constante e a preparação para a ação. Acreditava na rápida destruição do governo organizado por um ataque de surpresa por parte de um pequeno grupo ousado e revolucionário. Próximo. Estes instaurariam imediatamente a ordem comunista e a ser governada por uma pequena comissão de sábios semelhante aos dirigentes da República de Platão. E é dessa ideia que vai nascer os soviets na Rússia, que era uma espécie de um mini sindicato. Não era bem um sindicato, mas era um conselho. A palavra soviético significa conselho. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que aderiram os sovietes, né? Semelhante aos dirigentes da República. Vai, para as próximas. A fim de manter a adesão das massas, achava indispensável que o novo governo apoiasse a religião. Próximo. Cristo seria considerado o fundador do Você já ouviu alguém falar, não, mas o socialismo é bíblico. Está lá em Atos 2. Foi daqui que partiu a ideia de fazer isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
a nova igreja pregaria um cristianismo sem dogmas, incompatível com o seu serviço junto aos pobres e sofredores. O Manifesto Comunista, página 174 e 75. Entenderam? Tudo em comum não tem nada a ver com comunismo. Nada a ver. Primeiro que eles estavam apoiados na lei mosaica do jubileu. No 7º ano eles vendiam tudo, dividiam entre si, mas no 7º ano a propriedade voltava para o camarada. Que prejuízo ele tinha? Nenhum. Só que os judeus não permitiram que essa lei se cumprisse sobre os cristãos. Ah, vocês não estão abandonando a lei de Moisés? Então não vai se cumprir a lei de jubileu sobre vocês. A igreja começou a passar fome e precisou daquelas coletas. Que nós vamos ver em Coríntios, em Colosso. Porque a igreja começou a passar fome, necessidade. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e você viu, e se tivesse, você viu que já deu errado lá. Por isso não continuou, você não vai ver a mesma coisa, vendia suas propriedades nas igrejas seguintes. Tinha? Tem? Se repetiu isso? Não, porque não deu certo. Próximo. Desculpa, pastor. Passei 5 minutos. Fim. Foi meio rápido, né? Mas amém, irmãos. Querido Deus, que o Senhor possa completar aquilo que não me foi capaz esclarecer. Que tantos que aqui estão, quantos que estão nos acompanhando na live, possam abrir os seus olhos. E que possam, ó Deus, continuar conosco para o que virá. Porque as próximas lições nós vamos falar mais coisas e coisas terríveis estão para acontecer. Que a tua igreja esteja com os olhos abertos. Para que não seja mais um a fazer parte daqueles que vão receber ou já receberam a marca da besta. Nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pastorzão? Desculpa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. O pastor vai orar encerrando, mas está agradecendo a Deus, não é, pelo privilégio que nós temos. Ter o cultinho, ter o berçário ali, vai ter o cultinho agora, já na próxima semana também. Os ministérios estão voltando.